Prezados irmãos, prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos começar a nova lição, que é a lição 1 dessa revista. Estudo Bíblico, Cartas da Prisão. E aí nós vamos dar início à primeira aula dessa revista. Mas antes disso, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, sabendo que o Senhor é Deus, é bom, e a tua graça e a tua misericórdia duram para sempre. Senhor, tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Nós queremos agora te agradecer por mais esse dia de vida. Agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, tua graça, pelas nossas vidas, e que pedimos apenas, Senhor, que tu nos dê compreensão da tua palavra. Tudo aquilo que vai ser abordado aqui nessa lição, que o Senhor venha nos abençoar, para que possamos ser edificados através da tua palavra. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição 1, que tem como título A Posição Espiritual dos Salvos. Está lá em Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler esse capítulo, não todos, mas apenas alguns versículos. Então nós vamos começar pelo versículo 3, que diz: Bendito a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza das suas graças. Então nós lemos do versículo 3 ao versículo 7. Agora nós vamos pular para o 13. Em quem também fois estáis depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aí no versículo 14, a qual o penhor de nossa herança, para a retenção de possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aí vamos pular para o 17, para que, Pai da glória, nos vê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aí pulando para o 18, sim. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. O qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. 22. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. No 23. Que é seu corpo e plenitude daqueles que cumprem tudo em todos. Então nós lemos alguns versículos do capítulo 1 do livro de Efésios. Quem que escreveu o livro de Efésios foi o apóstolo Paulo, e foi em cadeia. Mas aí a gente tem um texto áureo aqui que diz assim: Bendito a Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso está lá em Efésios 1, 3, que nós até lemos já. Agora vamos para os subsídios para estudo diário, que é de segunda a sábado, que são vários livros, como de Atos, Efésios, Colossenses e Efésios.
mas nós não vamos ler todos, porque senão vai tomar muito tempo. Bom, nós temos um objetivo dessa lição. Quais são os objetivos? O término do estudo bíblico, o aluno, né, nós todos, porque eu também sou um aluno, embora estou ensinando, deverá ser capaz de compreender o que o apóstolo Paulo apresenta à igreja em seu espectro universal. Reconhecer que esse corpo redimido fez parte do plano divino desde os tempos eternos. E perceber que o povo de Deus foi chamado para viver em santidade e para louvor da sua glória. Aí temos aqui os comentários. Comentário. Palavra introdutória. Esta revista introduz o estudo das denominadas cartas de prisão, conforme Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ao longo do seu ministério, Paulo enfrentou diferentes prisões, conforme 2 Coríntios 11, 23. Entre elas, a da Cesareia, conforme Atos 23, capítulo 23, depois 33. Roma, conforme Atos 28, 16. Possivelmente, Efésios, conforme 1 Coríntios 1 15, 32, de pelo menos uma dessas prisões, a de Roma, sabe que escreveu cartas que atravessaram os séculos. Nela, o apóstolo não apenas corrigiu distorções doutrinárias, mas também encorajou o crente a permanecer firme na fé e no meio às provações. A Epístola aos Efésios, escrita por volta do ano de 62 d.C., reveste esta dupla intenção. Efésio, uma cidade de intensa atividade religiosa e comercial, já havia sido alcançada pelo ministério de Apolo, conforme Atos 18, versículo 24 a 28. Quando Paulo chegou, encontrou um grupo ainda imaturo na fé, conforme lá em Atos 19, versículo 1 ao 6, mas que cresceu sob sua instrução até tornar-se uma comunidade sólida, capaz de discernir e confrontar os falsos mestres, conforme Apocalipse 2, 2. Bom, tem um comentário aqui do autor, que ele diz assim: há notável semelhança entre Efésios e Colossenses. Boa parte dos versículos de uma carta encontra-se paralela a outra. Termos recorrentes como todo ou toda evidenciam a amplitude da graça divina, a expressão de lugares ou regiões celestiais. Repetido algumas vezes ao longo da epístola, resume a expectativa elevada de Paulo sobre a vida cristã. Bom, aí temos número 1, que tem como subtítulo as riquezas da lição. Neste tópico, Efésios 1, versículo 1 ao 6, Paulo descreve a identidade espiritual da igreja. Esses versículos formam a abertura de um grande hino de louvor, conforme Efésios 1, 3, 14, o qual o apóstolo exalta as bênçãos espirituais concedidas aos crentes e a nova posição em Cristo, a eleição divina e o propósito eterno para o seu povo. Aí temos que partir para 1.1, que é um chamado singular. Paulo inicia sua carta com a saudação típica do primeiro século, apresentando como apóstolo. Assim como faz em outras epístolas, ele reconhece sua vocação e dirige a sua saudação aos santos, que estão em Efésio, desejando-lhe graça e paz, parte de Deus, nosso Pai, e tanto no Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 1, versículo 1 e 2. Essa saudação expressa de modo simples e consistente a que ele crê num Deus trino, ao distinguir o Pai e o Filho como fontes de bênção e comunhão. Ao designar os crentes como santos, o autor da epístola utiliza um termo que acompanha a comunidade da aliança desde o Antigo Testamento. Tá? A gente tem que ver conforme lá Êxodo 19, 6, Deuterônio 6,
7:6, Daniel 7:18 e até o Novo Testamento, conforme 1 Pedro 2:9. Ser santo não é um título honorífico, mas o desígnio misericordioso do soberano dos céus, para que os que lhe pertencem é um chamado à separação e identificação com a sua própria natureza. Santos e fiéis, duas palavras se completam. Santidade expressa o caráter dos que foram consagrados a Deus. A fidelidade, por sua vez, revela sua perseverança até a fé. E dessa combinação é que nasce a verdadeira identidade de salvo. Viver de modo coerente com a missão recebida do Senhor. 1.2 bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós, depois de bendizer a Deus, reconhecendo como fonte de toda a graça, Paulo declara que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Efésios 1:3. A expressão em Cristo resume toda a teologia paulina, repetida mais de uma centena de vezes em suas cartas. Essa afirmação evidencia a generosidade do Altíssimo. Ele não reparte suas dádivas de maneira limitada ou condicionada, mas ao concede plenamente seu Filho, conforme Romanos 8:32. As bênçãos espirituais são mais valiosas que qualquer benefício terreno, pois não têm fim. Enquanto as bendições materiais se esgotam com o tempo, as espirituais permanecem e sustentam a fé e moldam o caráter e ligam os crentes ao próprio Deus. 1.3 Um propósito incomparável. Paulo expõe, nos versículos seguintes, o ministério da eleição. Como também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, conforme Efésios 1, versículo 4 ao 6. Crivos do autor. Eleição e predestinação expressam a iniciativa soberana do Deus em formar. A partir do seu unigênito, um povo santo, essa escolha, porém, não anula a resposta humana. O Senhor chama mais, convida para as pessoas acolher pela fé o seu plano de salvação. Em Éfeso, o autor da epístola não descreve um destino imposto, mas uma intenção misericordiosa. O Pai deseja que todos sejam alcançados por seu amor e participem voluntariamente de sua família, conforme 1 Timóteo 2, versículo 4. Aí, partindo aqui, 1.3, é uma eleição eterna. A eleição da igreja não é um projeto recente, ao contrário, sempre fez parte do desígnio divino. Antes mesmo de criar o universo, o Senhor já havia determinado redimir a humanidade, conforme Romanos 8, 29 e 30, e 2 Timóteo 1, 9. Assim como a morte do Cordeiro estava em seu plano primeiro, conforme Apocalipse 13, versículo 8 e 1 Pedro 1, 20, também a comunidade dos santos já existia, antes da fundação do mundo, chamada de viver modo e puro, irrepreensível diante dele. Agora, 1.3.2. Há uma eleição coletiva. A eleição anunciada por Paulo não é individual, mas coletiva, conforme Efésios 1, 22, 23. Deus escolheu seu Filho, a Igreja, como seu povo redimido. Nos elegeu nele e nos predestinou. Essa designação não contradiz com a sua vontade universal de resgatar a todos, pois ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo 2, 4. O termo predestinação, usado em Efésios 1, 5 e 9, em Romanos 8, 29 e 30,
mostra que o Senhor determinou a forma de uma nação santa irrepreensível. Assim como Israel foi vocacionado para servi-lo, o corpo de Cristo é agora a sua herança e instrumento no mundo. 1.3.3 Uma eleição purificadora. Não fomos escolhidos para excluir, mas convidados a participar de uma insantidade em propósito grandioso. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, esse novo povo não é purificado por mérito próprio, mas pela ação do Consolador sempiterno, que opera continuamente na Igreja, voltando a segundo o seu querer e restaurando os homens à imagem do Criador. 1.3.4 Uma eleição para exaltação da majestade divina. A Igreja é a comunidade que Deus separou, para o louvor da glória da sua graça. Nessa declaração se manifesta o propósito da criação. Fomos chamados à existência para refletir e reverenciar a beleza e a majestade do tecer. Assim como Israel foi escolhido para proclamar o louvor do Senhor, os redimidos são convidados a viver de modo que os seus efeitos se glorifiquem o Pai, conforme Mateus 5,16. Agora, partindo para o item 2, a riqueza da redenção. Nessa sessão, Paulo conduz o leitor da cruz à eternidade. O preço pago pela redenção, conforme Efésios 1,7, e o selo do Espírito Santo, conforme Efésios 1,13, esses versículos revelam a plenitude da obra tritrinária da salvação. O Pai que planeja, o Filho que redime e o Consolador que confirma a promessa. 2.1 Redimido pelo sangue de Cristo. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, conforme Efésios 1,7. A palavra redenção traduz o termo grego apolitrose, que significa libertar mediante o pagamento de um preço. No contexto bíblico, descreve o ato do Senhor em resgatar a humanidade de poder do pecado, mediante o sangue do Cordeiro Santo. Jesus pagou o preço pelos nossos resgates, satisfazendo a justiça divina, conforme Romanos 3, versículos 25 e 26. Esse ato supremo expõe a abundância desse dom imerecido. Muito mais a graça de Deus é o dom pela graça. Abundou sobre muitos, Romanos 5,15. Na cruz, o Filho tornou-se agente da reconciliação entre o Criador e a criatura, abrindo o caminho para a vida eterna. 2.2 Iluminados pela sabedoria que vem do alto. Todos que recebemos do Senhor procede de sua excelente misericórdia, e que Ele tornou abundante para conosco toda sabedoria e prudência, conforme Efésios 1,8. Por meio dessa tática, o crente é conduzido à compreensão do desígnio divino. A sabedoria e a prudência são expressões vivas da graça e quais operam no coração humano, permitindo discernir o caminho certo e participar da sua vontade redentora no mundo. Nos versículos seguintes, Paulo declara que Deus tornou conhecido e o ministério da sua vontade, conforme Efésios 1,9. Isto é, a intenção antes oculta era agora manifestada em seu Filho, fazer convergir nele todas as coisas, tanto nos céus como na terra, e no tempo determinado. Em Efésios 1,10. Em Jesus, a criação fragmentada pelo pecado encontra unidade, sentido a reconciliação. 2.3 Herdeiros da promessa. Este privilégio foi inicialmente confiado a Israel, mas ao rejeitar o ungido de Deus, muitos se afastaram da promessa. Conforme Romanos 9, 30 e 32. E Romanos 10, 1 a 4
E Atos 13, 46. O Senhor, porém, entendeu essa honra à igreja, conforme seu plano eterno. Segundo o conselho da sua vontade, o termo grego Braule, conselho, expressa na firmeza e imutabilidade da vontade divina. 2.4. Selado pelo Espírito Santo. Alguns confundem o selo com o batismo do Espírito Santo, mas essas são experiências distintas, conforme Efésios 1:13 e Atos 19, versículo 1 ao 6, 1 Coríntios 12, versículo 13. O selo diz respeito à marca da propriedade e garantia espiritual, colocado sobre o fiel no momento da salvação. Nos dias de Paulo, os produtos enviados por navio recebiam um selo para identificar o seu dono. De modo semelhante, o Consolador divino e distintivo que autentica nossa pertença ao Senhor e serve para de penhor da herança futura, conforme Efésios 4:30 e 2 Coríntios, versículo 1 ao 22. A presença do Espírito Santo na vida do cristão confirma que a redenção iniciada em Jesus será inteiramente consumada e assim tudo se cumpre para o louvor e glória de Deus. Agora vamos partir para o número 3, a oração de Paulo. Após expor as riquezas da eleição e da redenção, Paulo encerra o capítulo com uma significativa oração. Ele não roga por bens materiais, mas por iluminação espiritual, desejando que os seus salvos compreendam a esperança, o poder e a glória que lhe pertence. O conhecimento concedido pelo Espírito. Paulo ora com propósito definitivo, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, que tenha no seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Seu desejo não é despertar emoção passageira, mas promover o discernimento, que o crente compreenda a insondáveis verdades desvelada no Salvador. Ele prossegue tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saiba qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas e a glória da sua herança nos santos, conforme Efésios 1:18. A oração do apóstolo destaca sua intenção de levar a igreja a perceber o chamado e viver à altura da herança prometida. O poder, aí 3.2, o poder que opera nos crentes. Paulo deseja que os fiéis compreendam e sobre a excelente grandeza do poder de Deus que atua em favor dos que creem, conforme Efésios 1:19. Não se trata de um conceito abstrato, mas de uma potência vivida, a mesma que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e saltou à direita do Pai, conforme lá em Efésios 1:20. Essa ação é prodigiosa, não ficou restrita ao passado. Ela continua operando nos redimidos, sustentando a fé e renovando a esperança e conduzindo a igreja à sua missão. A ressurreição de Cristo é, portanto, o modelo de garantia da nova vida que o Espírito Santo produz em cada crente. Agora, 3.3. O unigênito entronizado como cabeça da igreja. Ressuscitado dentre os mortos, Jesus foi glorificado e está sentado à direita do Altíssimo no céu, conforme Efésios 1, versículo 20. Essa posição não representa inatividade, mas senhorio ativo. Deus reina sobre toda a criação. Paulo descreve que essa exaltação, como linguagem majestosa, ele está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, conforme Efésios 1:21. Tudo foi colocado sob seus pés. Ele foi constituído líder supremo da comunidade dos redimidos, a plenitude daqueles que cumprem tudo em todos.
conforme Efésios 1, 22 e 23. Aí fala, nessa declaração culmina a oração paulina. O Cristo que salva é o mesmo que governa, e sua autoridade abrange tanto as forças celestiais quanto as terrenas. Ele é o Senhor absoluto, cuja presença sustenta toda a ordem criada. Bom, nós vamos partir para a conclusão. Paulo encerra o primeiro capítulo de Efésios destacando a soberania de Cristo e a dignidade da igreja. A mesma ação vivificante que ressuscitou o Filho e o colocou à direita de Deus, agora opera nos crentes, unindo-os ele com uma estrutura viva e ativa no mundo. O corpo de Cristo, portanto, não é uma instituição humana, mas a expressão visível do Messias glorificado. Nela o propósito eterno se desdobra, reúne todas as coisas, naquele que governa sobre o tempo, os céus e a terra. Aí temos uma atividade para fixação, que é uma pergunta. Deus predestinou pessoas individualmente ou um povo para a salvação? Resposta. O Senhor predestinou um povo, a igreja, para participar em Cristo do seu plano redentor. Quer dizer, o autor, nem eu, acreditamos na predestinação. Seria o que a predestinação? Aqueles que são predestinados vão ser salvos, vão ter vida eterna. Não é assim. A gente tem que entender que Deus predestinou o seu povo, todo o povo, toda a raça humana. Todos têm oportunidade de aceitar Jesus como Filho de Deus e ser salvo. Crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que não há outro a quem nós devemos orar e pedir a Deus. Então, Jesus, ele não faz exceção de pessoas, que a própria palavra diz. Então, ele não pode escolher alguns e outros não ser escolhido. Ele escolhe a todos, sendo que para nós sermos salvos e ter a vida eterna, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados e assim nós crermos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é Deus, Ele é bondoso, é maravilhoso. Foi Ele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. Não tem outro a qual morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então, nós cremos nessa vitória através da nossa conversão. E aí a gente vê que essa predestinação cai por terra. Porque se for assim, então está predestinado quem vai ser salvo, não há necessidade mais de pregar o Evangelho. Não há necessidade de pregar as boas novas. Não há necessidade de falar da salvação. E quantos se convertem a cada dia? Entendeu? E quantos pertencem ao reino de Deus a cada dia? Às vezes a gente vê assim uma pessoa que a gente acha impossível de ela se converter. Porque ela está tão, vamos dizer assim, contaminada, tão nas trevas, que a gente acha que é difícil, mas para Deus nada é impossível. E Deus crê na nossa oração, Ele crê na nossa perseverança, que quando nós oramos por alguém para ser salvo, a gente está intercedendo ali e clamando para a salvação dessa pessoa. E assim Deus vai conceder segundo a sua vontade, através da obra do Espírito Santo, que é Ele que convence da justiça, do juízo, do pecado. Nós somos apenas instrumentos para levar a palavra de Deus e o amor de Deus para cada vida. Isso que nós entendemos. Bom, na próxima lição, que é a lição 2, nós temos aqui essa lição que fala que a graça salvadora e seus efeitos, conforme Efésios 2, 3. Então a gente vai
estudar a próxima lição, praticamente o capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, que uma vez nós estudamos hoje o capítulo 1, tá? Então vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula, por mais esse dia, e que Deus venha nos abençoar. Senhor Deus, Pai, louvado seja o santo e poderoso nome, Pai, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado por essa lição, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos instrui a cada dia, Pai, e que nos venha nos abençoar. Que possamos não apenas ler, mas meditar na Tua palavra. Faça isso para a Tua glória, abençoe nossas vidas, dá-nos compreensão da Tua palavra, discernimento, sabedoria, para assim, Pai, sermos certificados através da Tua palavra e possamos crescer espiritualmente a cada dia, Pai, até, Senhor, a Sua volta, que é a volta do Senhor Jesus, para que possamos ser arrebatados, Pai, ou ressuscitados, se até lá nós estivermos mortos e fomos ressuscitar. E isso nós te louvamos, te agradecemos, agradeço por cada vida que vai assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, repreendendo toda a enfermidade, tudo aquilo que nos tira a paz, o sossego, a tranquilidade, que o Senhor possa nos abençoar. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, ficam na paz, até a próxima lição e que Deus abençoe.